Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai, por esse clima gostoso que o Senhor nos concedeu, porque suas misericórdias se renovaram essa manhã, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Queremos agora pedir também, Senhor, que o Senhor nos oriente, ministre aos nossos corações, que a gente aprenda um pouco mais aqui, Pai, sobre adoração ao Senhor, que a gente aprenda um pouco mais sobre o seu coração em relação à adoração, Pai. E que esse aprendizado se converta em atitude mesmo, Pai, que a gente mude os nossos corações e direcionando para o Senhor, Pai. Fique com cada um de nós nesse domingo, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Retomando então nossas conversas, nós estamos falando da adoração na igreja, né? E aí nós passamos aqui, temos passado nas últimas aulas aí, nosso programa, né, do curso. Então, nas duas primeiras aulas, para quem esteve aqui, deve se lembrar que a gente falou bastante sobre a adoração por meio da palavra. Então, a gente explorou bastante o que a palavra nos revela acerca de adoração, né? As dificuldades que nós teríamos em criar uma definição para isso, né? As dificuldades que a gente tem até culturalmente em relação a como a adoração era entendida no Antigo Testamento, no Novo. Explorou bastante essas coisas, né? Na última aula, o Eusébio trouxe aqui para a gente sobre a Igreja Reformada, né? Então nós vimos bastante conceito ali em relação à Igreja Reformada, né? Como é que a adoração chegou ali naquele contexto, e a gente pôde ver que a gente herda muitas coisas de lá, né? A gente vem dessa cultura também, então a gente herdou bastante coisa ali. E hoje, nosso propósito aqui é discutir um pouquinho sobre a adoração na igreja local contemporânea. Chegamos nos nossos dias aqui, né? E aí nós vamos passar um pouquinho por fazer um resuminho rápido do que a gente viu, né? Até chegar então nos dias de hoje. Então hoje nós vamos falar aqui sobre adoração na igreja local. Aí eu queria começar com vocês, ouvindo um pouquinho de vocês, sobre as formas de culto, né? Então, toda igreja que a gente vai tem algum tipo de liturgia acontecendo ali, né? E a nossa tem também, né? Então, eu queria revisar com vocês aqui, quem que tem em mente aqui mais ou menos como é que é a nossa liturgia aqui na Igreja Fonte? Começa com o quê? O que que acontece? Qual a sequência dos acontecimentos num culto normal, assim, corriqueiro? Quem se lembra aí? Ó, contagem regressiva, né? Fica na tela o reloginho, né? Ó, isso já é alguma coisa bem representativa da fonte, hein? Fica o reloginho lá. Exatamente, exatamente. Muito bem, tá lá o reloginho e tal. Quando chega no zero, Instrumental. ó, o pessoal ligado. Instrumental. Quem não reparou isso, começa a reparar. Prelúdio, exatamente. Já que estamos falando de liturgia, vamos usar o vocabulário adequado. Exatamente. Então tem um prelúdio, né, que é uma música instrumental, né, que a banda, na verdade o líder da banda decide ali junto com o dirigente qual vai ser a música, né, e aí começa a acontecer o prelúdio. Em seguida, o que acontece? Abertura. Abertura com dirigente. Ah, muito bem. Então tem uma abertura com o dirigente, né? O dirigente chega e começa, fala alguma coisinha, né? Tem a introdução, a turma vai entrando, né? Fala aquelas besteirinhas, né? Fala alguma coisinha. Dá uma enroladinha na galera, só para dar aquela aquecida, né? Então o dirigente já faz a introdução, né? O início ali. Que mais? O que vem depois? O louvor, né? O louvor. Às vezes o dirigente faz uma oração. Alguns dirigentes às vezes faz parte da apresentação dele, do início dele, uma oração às vezes, né? Então faz uma oração e aí a gente começa as músicas, né? Aí tem uma sequência de músicas ali.
Aproximadamente, o que acontece? Quantas músicas mais ou menos vocês se lembram? 3 ou 4, né? Aí é quebrado pela língua. Aí é quebrado pela língua. Ó, aí tem um comentário aqui falando, umas 3 músicas, aí é quebrado pela Lil. Não fui eu que falei, hein? Né? Aí existe, então, passa aquelas 3 músicas, ou 4, algumas vezes, aí tem uma interrupção onde acontece o período de oração. Né? Vai a Lil, às vezes quando não é a Lil, alguma outra pessoa vai lá, e aí são apresentados alguns pedidos de oração. Quantos mais ou menos? 3, ó. 3 pedidos de oração, mais ou menos, às vezes 4 e tal, né? Fica no telão lá. E aí o pessoal se junta, né? Às vezes quem está próximo e tal, ora um pouquinho ali juntos, e aí retoma o louvor, certo? Mais quantas músicas? 1 ou 2, né? Depende de como é que foi o começo também. Mas esse período é interrompido com quanto tempo, mais ou menos, ele termina de culto? Meia hora. Ó, estão ligados, né? Meia hora, né? Então, para exemplificar, no culto da noite, se ele começa às 6 horas, vai terminar umas 6h30 esse período. Né? E aí o que acontece em seguida? Vem a pregação, né? Então vem o pastor, que vai dar pregação, em geral o Fernando, né? Mas quando não é ele, é o outro pastor. E vem, faz a leitura da palavra, pregação, esse período dele ali. Quanto tempo mais ou menos? 45, 40, né? 43,5, né? Não dá para ir muito mais que isso, né? Muito bem, aí vai uns 40, 45 minutos. Acabou o período da palavra, o que vem em seguida? O louvor. Volta a equipe de louvor, né? E aí, quantas músicas canta? Uma. Por quê? Porque daí vem depois os avisos. Muito bem, aí vem os avisos e tal. Geralmente os avisos terminam com qual? Muito bem, muito bem. Né? Na saída aqui à minha esquerda, né? A sala de oração, exatamente. Sala de oração. E o que mais acontece? Mais o louvor, mais uma música. Hã? Como é que é? Pede para ficar. Ó, isso é importante. Ah, é? Ouviram? Ouviram? O Zébio falou que tudo isso, pessoal, faz parte do culto, tá? Inclusive essa última música. Então não é para levantar e saindo, não, tá? Aí nós tínhamos a TV ali, né? Que era para chamar o número das crianças ali. Aí quando atrasa muito esse esquema, o que às vezes aparece ali naquele aviso? Pais, venham buscar seus filhos, né? Então tem toda uma preocupação ali desse tempo, né? Ele é todo contadinho, muito em função dos voluntários que estão lá, né? E dá um trabalho grande ali, principalmente as crianças menorzinhas ali, delas aguentarem muito mais tempo que aquilo, né? Então, por isso que tem essa orientação aí. Os dois, acho, hein? Crianças e voluntários, né? Não conseguem aguentar muito mais o tempo ali. Mas é mais as crianças mesmo, tá? O voluntário faz o que ele consegue. Então, a última música, participem, ainda é parte do louvor e termina. Tem o Senta e Levanta, é verdade, vocês falaram que acontece mesmo, né? Vocês perceberam já algum padrão disso ou não? Tem, hein? Tem padrão. Hã? Oi? Depende sim. Existe uma orientação geral, mas depende do dirigente. Né? Também, depende do tipo da música, exatamente. Mas em geral, vocês podem perceber que a primeira música às vezes é sentado, aí levanta, geralmente não passa de 2 ou 3 músicas em pé, geralmente. Né?
porque a gente tem que pensar também que tem pessoas idosas no grupo, né? Então não dá para ficar também o tempo todo ali, né? Então, em geral, né? Então, tudo bem? Entenderam? É mais ou menos isso aí. Eu comentei com vocês, né, que tem toda uma preparação para aquilo, né, para o momento do culto. Então, para quem não sabe também, o Eusébio comentou isso, o dirigente recebe a... Primeiro a gente sabe qual que é os temas que vão ser dados, mas recebe o material, no caso do Fernando, por exemplo, o esboço completo do sermão dele, né? E aí o dirigente com isso em mãos, pelo menos 2 semanas, né, Eusébio, antes, talvez até antes, recebe bem antes. Olha só. Então ele recebe bem antes, mas 2 semanas antes ele tem que entregar o repertório. Porque aí, com base no repertório, é preparado todo o material que vai para a banda, né, a divulgação que fica na escala, né? Então, tem toda essa preparação. E o dirigente ali, então, o que, que ele busca fazer? Com base no material ali do sermão, ele escolhe as músicas que vão dar um suporte para a mensagem que está sendo ministrada. Qual que é o propósito, o objetivo? É que o nosso momento de culto seja um momento único, né? As coisas estão fluindo, né? O tema está fluindo, tudo já está acontecendo. Então começa a adoração, o momento de louvor e adoração já é parte do culto, né? Então a ideia é que as coisas se conversem e não fique, né, uma coisa muito assim, canta qualquer musiquinha, canta as musiquinhas lá porque é a hora da música, né? E depois chega a mensagem e fala de outro tema completamente diferente. A ideia é que isso não aconteça, tá? Então por isso que... Isso é uma característica muito boa, que eu acho, da nossa igreja em si, porque a adoração começa, vai desde as 6 da tarde até o último amém, né? Que é uma coisa que muitas igrejas a gente não vê isso, não tem essa preocupação com essa sequência, que nem conhecer o que vai ser pregado, o que vai ser cantado, ter correlação, e isso é uma coisa muito própria da nossa igreja. Sempre foi pensado, no mesmo tempo que eu estou aqui, sempre foi pensado nessa sequência. Você vê a relação que tem as músicas com a mensagem. O comentário da Edna está sendo que ela percebe que isso é uma preocupação da nossa igreja e que ela acha isso muito valioso, né, no sentido de que você tem um período ali de culto que é um período já todo pensado e preparado para aquilo, né, e que desde o início ali, pegando como exemplo o culto da noite, 6 horas da tarde até aproximadamente, que horas termina? 7h30, mais ou menos. Aí vai buscar as crianças, não deixa lá, senão as crianças não aguentam, né, o tio lá, né? Então, exatamente, tem essa preocupação, né? Tem um hábito, e talvez a gente veja algumas pessoas aqui na igreja, se vocês perceberem, que eu acho muito legal, assim, se de fato a pessoa está fazendo aquilo de coração. Algumas pessoas chegam mais cedo, né, e sentam por ali, e a gente percebe muito porque a gente vem ensaiar, a gente chega mais cedo, né? E algumas pessoas estão sentadas ali e você percebe que elas estão concentradas de alguma forma. Ou estão orando, ou estão preparando o seu espírito, né? Isso é uma prática legal, se a pessoa faz isso realmente de coração, se preparando para o culto ao Senhor, culto congregacional, né? Porque a gente espera que a postura de adoração ela seja constante para qualquer um de nós, né? E não só no domingo, mas todos os dias. Mas como igreja, algumas pessoas já chegam antes e vão se preparando. Talvez seja uma boa prática para a gente, até para a gente não chegar afobado, né, naquele, que nem eu brinquei da outra vez lá, né, que, só as musiquinhas que estão tocando no começo lá, né, cheguei antes da mensagem, beleza, né? Então essa preparação é bem interessante aí, talvez seja uma prática legal da gente seguir. Legal, muito bem. Vamos então, gostei de ver, pessoal, vocês estão bem ligados no processo aí, né? Saibam que de fato, assim, para chegar nesse modelo, e assim, ele é um modelo constantemente avaliado, né? Então, se em algum momento a gente entender que
precisa de alguma adequação, está pronto para isso, né? Mas hoje é o modelo que a gente tem e que tem funcionado bem aí, tá? É, vamos lá, então só recordando, a gente tem passado aí por todos esses conceitos de adoração e a gente tem feito uma passagem rápida aí pela Bíblia toda, né? Então, fazendo aqui uma linha do tempo aí, a gente passou um pouco sobre a adoração bíblica lá desde o Antigo Testamento. E aí, se vocês se lembram, na primeira aula, a gente falou um pouquinho de como seria a liturgia numa sinagoga, né? Muito provavelmente a sinagoga ali já na época de Jesus, né? Na época que Jesus viveu. E a gente falou que, em geral, essa liturgia seguia um pouco essa sequência aqui, né? Um chamado à adoração. E aí é legal que talvez vocês percebam que algumas coisas aqui são semelhantes ao que a gente faz hoje, né? Mas não é porque a gente é muito bom e a gente inventou um negócio, né, fantástico e a gente é tão bíblico que a gente bateu com, né? Na verdade, assim, tem práticas que nós herdamos, né, que funcionam bem e funcionaram bem com a gente também, né? Então tem ali, começa com o chamado à adoração, depois existe um ciclo de orações, aí um segundo ciclo de orações que ali tem louvor, petição, recitação congregacional das 18 bênçãos, que eu falei para vocês que eu não tenho ideia do que são as 18 bênçãos, mas existe uma recitação ali, existia pelo menos. A leitura da Escritura, uma leitura da Bíblia, uma bênção, em geral algum salmo ali, o sermão em si mesmo, que é uma explanação maior, né, talvez até da leitura que foi feita antes, uma bênção congregacional e um amém no final, né? Isso era uma estrutura básica assim de um culto numa sinagoga, tá? A gente também deu uma olhadinha na igreja primitiva e a gente falou que alguns autores até dizem que há uma herança, né? Até porque boa parte dos cristãos na época convertidos eram judeus e que traziam já alguma liturgia dessa que a gente acabou de ver. Então tinha ali uma estrutura semelhante na igreja primitiva, que também passava ali por um chamado à adoração, a afirmação do credo, eles tinham ali uma situação de afirmar o credo em coletividade, um momento de oração, uma leitura e exposição das escrituras e assim por diante, tá? Bem semelhante ali também. Agora, quando a gente começa a olhar especificamente música, né? Como que a música era tratada nesses cultos, né? A gente começa a perceber que tem um desafio grande para desenvolver, para a gente descrever ou definir o que seria um canto litúrgico, né? O que seria o canto lá na época da igreja primitiva. Então eu trouxe alguns fatos aqui que são mencionados por alguns autores, que talvez nos ajude a ter um pouco de ideia do que acontecia naquela época. A primeira coisa aqui é tem uma ausência, né, de uma autoridade naquela época, não tinha uma autoridade centralizada, né, que trouxesse ali padrões para a música. Então as igrejas do Oriente elas desenvolveram liturgias diferentes nas diversas regiões que elas existiam. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, ali no início do segundo ao final do terceiro século, existiam de 25 a 50 formas de cristianismo diferente. Quando eu digo formas de cristianismo diferentes, assim, se organizavam de forma diferente. Você não tinha uma organização central, né? Depois a igreja começou a se estruturar ali com a igreja católica, né? E ter o Papa, Roma como uma centralidade, mas nesse início não tinha isso, né? Os cristãos se organizavam, as igrejas talvez ali em Atos, quando a gente vê muitas igrejas, elas se reuniam nas casas, né? A gente estava conversando com o Marcel aqui, quando eu comecei na igreja Fonte, a igreja não se reunia ainda em um grande salão, né? A gente começou, na verdade, reuniões nas casas, depois a igreja foi para o novo hotel, né? Começou a se reunir no salão de hotel, ali foi o primeiro encontro que começou a acontecer mesmo no salão, né? E depois veio para o Rio Branco e a gente passou por algumas escolas aí. Então a igreja primitiva ela também teve um início assim semelhante, né, em casas e tudo mais. Então imagina a dificuldade, né, de organização. É muito provável
que você tivesse formas de culto diferentes nesses grupos, né? Talvez a forma de expressar também o canto fosse diferente, mudasse de um para o outro. E a gente está falando de uma igreja, né, que por mais que você tivesse ali o Império Romano ali meio que predominante naquele período, mas nós estamos falando de culturas diferentes, países diferentes, né? Muito provavelmente com expressões diferentes, né? Outro fato importante aqui, né? A documentação desse período ela é bastante escassa, né? Nenhum documento musical cristão dos primeiros séculos chegou até nós, né? Existe apenas um fragmento mutilado de um hino com uma notação alfabética grega, atribuída à segunda metade do século III. Então, o que significa isso, notação alfabética grega? Existia esse fragmento especificamente, ele demonstra que tinha, além da letra da música ali, tinha alguns sinais, alguns símbolos que provavelmente indicavam como é que deveria ser a entonação, a forma de vocalizar aquela letra, né? Então não existe documentação disso, né, clara. Nos escritos dos antigos pais da igreja, essa questão ocupa apenas um lugar periférico. Isso é uma dificuldade muito grande também. Você não encontra documento específico falando sobre música, né, dos pais da igreja. Então, assim, como que o pessoal encontra isso? Tem um monte de documento que os caras vão estudando, falando sobre doutrina, sobre mil coisas e tal, e aí num cantinho lá tem uma observação, um comentário falando alguma coisa de música. É muito raro, né? E mesmo quando você vai juntar tudo isso, você está juntando coisas muito simplificadas, né? Não dá para você montar um conceito a partir disso, tá? Então isso traz uma dificuldade bastante grande aí, né? Existe uma hipótese, né, que boa parte dos estudiosos dizem, né, que talvez no início o canto cristão tivesse sido determinado pela orientação de Paulo, de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Muito provavelmente essa era a linha mestra para as igrejas. A gente passou por esses textos aqui, né? Então, por exemplo, Colossenses 3,16, está lá. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E também a gente vê lá em Efésios 5, 19, que diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, né? É o mesmo Paulo falando, mas é interessante, né, ele usar esses termos, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando a gente lê isso, né, salmos, hinos e cânticos espirituais, a gente já traz alguma interpretação nossa também, né, da nossa cultura, o que a gente entende por salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, os autores, como boa parte acredita que essa fosse uma orientação básica da igreja no início, eles também tentam explorar um pouco o que seria, no contexto da igreja primitiva, esses salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Alguns, por exemplo, dizem que salmos poderiam ser textos escriturísticos, não apenas o livro de Salmos, mas alguns livros das escrituras mesmo, que pudessem ter se tornado algum tipo de canto, né? Hinos, mas como hinos tradicionais daquela comunidade, né? E cânticos espirituais como composições originais, né? Alguém lá do grupo criou uma música e eles passam a cantar. Outros dizem que podem ser, por exemplo, os salmos serem paráfrases de salmo, né? Essa é uma dificuldade, às vezes, que a gente tem também. Às vezes a gente quer musicar textos bíblicos e a gente tem muita dificuldade com a métrica, com rima, né? Então, às vezes, opta-se por manter a essência do texto bíblico, mas fazer uma pequena paráfrase ali para tentar encaixar numa música, né? Os hinos, talvez tradução de hinos da igreja antiga, né? E composições livres também, como cânticos espirituais. Outros já defendem que era basicamente o saltério bíblico, que eram os salmos, né? Que, na verdade, os salmos provavelmente era a grande matriz do canto cristão primitivo, né? E depois, e posteriormente, também virou
a grande matriz do canto medieval, né? Aí, falando-se um pouco sobre o modo primitivo de cantar, o que é interessante a gente ressaltar, isso é importante também. Até por volta do século VI, não se tem notícia de registros musicais elaborados, tais como aqueles encontrados a partir do segundo milênio nas partituras modernas. É muito louco isso, né? Da gente pensar. Então, hoje, como é que você. A gente tem músicos com habilidades fantásticas aqui na igreja, né? Também. E que muitas vezes assim pegam uma partitura, não sei se vocês já viram isso, a pessoa não conhece a música, senta num piano, por exemplo, e começa. E você que conhece fala: "Ué, a pessoa já sabia a música, está tocando? Eu conheço, sei que a pessoa está tocando." Então, a partitura, ela tem ela traz essa possibilidade, né, de alguém que é habilidoso na leitura e no seu instrumento musical, conseguir, através do que está escrito ali, tocar uma música que mal conhecia, né. Então, imaginem que essa convenção, ela existe há muito pouco tempo, muito pouco tempo. Então como é que as igrejas antigas faziam, né, para passar isso de um para o outro? A própria palavra, né, a gente sabe que por muito tempo as pessoas não sabiam ler também, né, então ela era passada pelo costume da fala, né, de passando de pai para filho, né, o hábito ali oral. Então, a música muito provavelmente é a mesma coisa. A gente viu acho que na primeira aula, né, que era o Salmo 22, que era Davi passando para o mestre de música, lembra? Que tinha um títulozinho, e fala assim, seguindo a canção da Corsa, se não me engano, né, a melodia da canção. Então, assim, o que provavelmente aquele grupo fazia? Ensaiava, tinha um repertório né, de melodias ensaiadas, e quem mandava ali para o mestre da música encaixava a letra, né? Então, provavelmente isso seguia aqui. Então, isso traz uma dificuldade muito grande para a gente entender como que funcionava, né? Mesmo na reforma, o que acontecia era comum pegar uma música e essa mesma estrutura musical ter várias letras, então, vários salmos por aí. Eles eram metrificados para aquela estrutura musical. Então, até o Calvino, que foi o mais mencionado na aula passada, ele não conseguia dar o que ele gostaria era de ter uma estrutura independente para cada texto, mas como ele não conseguia, ele preferia fazer o ensinamento a partir de uma mesma estrutura. Então, por isso tem os números nos hinos, 10.10.10.4, essas métricas. Então, isso era feito também no período da Reforma. Né? Então, para quem não ouviu aí no fundo, o Eusébio está falando que no período da Reforma era muito semelhante, né? Tinha algumas melodias ali que já eram preparadas, eram comuns, e eram cantadas essas melodias com letras diferentes, né? E geralmente vinha então a música com a letra que ia ser cantada e com um código ali ao lado, indicando qual era a melodia a qual aquela música iria se encaixar. Eles encaixavam a métrica e cantavam essa música, né? Então imagina, né? Isso traz uma dificuldade grande. Hoje a gente tem uma liberdade fantástica, né? Se a gente for pensar, é tão mais simples para a gente hoje em dia, né? Muito bem, outra coisa. A oração e o canto parecem não ter sido práticas culticas muito distintas nesse período, né? Então, a oração e o canto eram coisas meio semelhantes, né? Aqui é legal porque, assim, puxando um pouco o que a Edna falou, né? Assim, vem ali o interrompe, né? Então, assim, a ideia é que a nossa oração não seja uma interrupção à nossa adoração, né? Pelo contrário, né? Que a oração seja parte. É um desafio, para nós é um grande desafio, porque, na verdade, você está num momento em que está todo mundo ali cantando, né? Está voltado para aquela questão mais melódica, e de repente chega uma pessoa e começa a falar com a gente, né? E a gente interrompe aquilo e às vezes se junta ali em grupos menores para fazer uma oração, né? Mas é um desafio para nós que organizamos aqui, tornar isso uma coisa mais contínua possível, é um grande desafio, e que, na minha opinião particular, a gente ainda não alcançou. Eu acho que em alguns momentos sim, acho que em alguns momentos até a gente tem assim música que encaixa, né, com os motivos que a gente está orando,
e parece que termina os motivos para orar e canta uma outra que também encaixa, né? Então, mas isso dá um trabalho enorme, né? Até de logística, porque da mesma forma como a gente recebe o sermão com antecedência, o esboço, a gente também teria que receber a lista das orações, saber exatamente o que vai ser, né? Então, isso dá bastante trabalho. Mas é um projeto em andamento nosso aqui ainda, né? Mas vejam só, lá não era tão distinta essas coisas, né? A herança judaica, ela traz 3 formas básicas ali de louvor. Uma delas seria uma recitação falada, né? Isso é bem comum. Então você pega um texto, lê, você está recitando aquele texto, né? Isso era comum, isso ser também uma expressão de louvor. Outra é uma semi-musical, ela é mais declamatória. Aí tem uma palavra feia aqui, que é a tal da equifonética, que é uma daquelas formas que eu falei para vocês, que vem sinalzinho, mostrando como poderia ser uma variação fonética ali naquele texto que está sendo declamado. Mas aqui se encaixa uma declamação um pouco mais teatral, no sentido de ter uma expressividade maior, envolvendo às vezes as suas expressões faciais, né, a sua expressão física, né, além de simplesmente recitar. E tinha uma expressão mais cantada, que é a cantilação, que talvez você já tenham ouvido. Na Igreja Católica é muito comum, né, que a gente até brinca, né? Mas que se vocês procurarem no YouTube, outros lugares, vocês vão ver que na língua hebraica também tem muita cantilação, assim. Eles seguem falando algumas coisas e tem algumas variações, né? E essas talvez fossem as formas. Então pensem só, né? A gente hoje em dia canta músicas aqui, uma diferente da outra e tal, e eles provavelmente tinham uma expressão de canto muito diferente da nossa. Algumas igrejas têm na sua liturgia a recitação bíblica, né? Então, que o pastor lê um versículo, a igreja lê um outro, então ainda eu acho que faz parte de algumas... A Adri está falando que tem algumas igrejas que têm essa expressão de responsividade, né? Que alguém lê um texto, a igreja, né, repete. Para quem tem uma origem mais católica e tal, deve se lembrar também de que ou presbiteriana, mas eu falei da católica especificamente, que é de onde eu vim, né? Mas em que existem algumas falas, e assim, para quem não é daquela igreja, você fica até meio perdido, né? Porque tem algumas coisas que são faladas por quem está lá na frente, aí ele para e a igreja tem que repetir alguma coisa, ou repetir ou falar, né? Glória a vós, Senhor, né? E às vezes você fala, nossa, o que era aqui mesmo, não, né? Então quem não é, às vezes não sabe. Então tinha essa expressão responsividade, e vejam só, né? Culturalmente a gente também, algumas denominações trazem isso, né, ainda. Então, algumas conclusões aqui, né? Parece seguro afirmar que pelo menos até o século IV, o canto cristão foi praticado, de modo geral, como uma forma mais próxima da leitura do que da música no sentido moderno, tá? No cristianismo primitivo, provavelmente não havia música instrumental na liturgia. Não tem registro disso, de ter música instrumental sendo tocada na igreja primitiva. Porque se os salmos já falavam tanto de saltério, harpa, isso, aquela mais. Pois assim, não existe registro disso. Pode ser que houvesse. Alguns autores falam que tinham alguns salmos que eram recitados apenas com instrumento de corda, algum violão, tipo um violão, alguma coisa assim. Se você pensar que a igreja primitiva, ela não tinha liberdade. Ela se escondia de fazer barulho, né? Então, se você pensar no aspecto musical... Exatamente. Esse é um ponto importante que o Eusébio está trazendo aqui, né? Que a gente tem que pensar que a igreja primitiva mesmo, ela era uma igreja perseguida, né? Então que eles tinham dificuldade de se reunir em alguns lugares e fazer um sonzão que nem a gente faz aqui, né? Que os vizinhos em volta, né? Não tomar cuidado ali, incomoda os vizinhos, né? Então, eles não tinham essa liberdade, né? Então, muito provavelmente era algo muito mais discreto, né, que acontecia. Mas, gente, isso é um desafio também, né? Como adorar o Senhor sem instrumento? É possível? É possível, né? Então, a gente já fez esse exercício.
Às vezes você está na koinonia, tem ninguém que toca, você não vai ter louvor? Vai ter louvor. Né? O louvor às vezes é o quê? Oração, né? Alguém lê algum texto bíblico, né? Ah, não tem nada disso. A gente cantou domingo passado aqui, sem instrumento também, né? Então é possível, né? A gente tem que tomar esses cuidados, né? Uma coisa que se tornou convenção entre nós não deve se tornar um impedimento da nossa adoração ao Senhor, né? Oi. E é interessante aqui quando a gente faz isso aqui na igreja, que nem instrumento tá o louvor e aí para o instrumental e ficam só as vozes, é muito bonito, né? O modo como ecoa dentro do salão é muito bonito de ver só as vozes, escutar só as vozes. É especial, né? A Edna está falando que é muito comum nos momentos de louvor, às vezes, em alguma música, quando a banda interrompe e fica só vocal, né? E realmente é de arrepiar, né? Em algumas músicas, você olha, e a gente que está às vezes lá na frente, né? Você olha, cara, dá um gás. A gente fica com o fonezinho de ouvido, né? Às vezes a gente tira um pouquinho para ficar com um aberto, né, para ouvir, e o outro ouvindo a referência ali do fone. Mas é muito legal. É uma outra. Você sente que está sendo feito em corpo, né? Como o corpo de Cristo. Isso é bem legal. Muito bem. Alguns estudiosos afirmam que todos os pais da igreja assumiram a música vocal sem acompanhamento. Então, existe uma ala dos estudiosos que defendem fortemente isso. Um estudioso afirma que as fontes litúrgicas antigas não contêm qualquer referência concreta à execução de instrumentos musicais por cristãos até o início da Idade Média. Tá? Então, assim, vejam que o que eu estou falando aqui é aquilo que eu falei antes. Pouquíssimos registros sobre isso. Muitas vezes nota de rodapé, né, na beiradinha de algum comentário bíblico que alguém escreveu e alguém comenta alguma coisa sobre música. Mas vocês concordam que se fosse uma expressão relevante, ela provavelmente teria sido documentada por alguém em algum lugar? Então, simplesmente pelo fato de não existirem registros disso, tende-se a acreditar que a expressão não era tão organizada como a gente talvez imaginasse que fosse, né? Até eu comentei com vocês aqui, né, que quando a gente leu em Mateus, que Jesus, quando terminou a primeira ceia, lá a última ceia, né, quando terminou a última ceia, eles cantaram um hino e saíram, né? Provavelmente da forma como eles se expressavam aqui na época da sinagoga, alguma cantilação, alguma coisa, né, rudimentar em termos de música ali. Mas é isso que eles fizeram. Tá? Então nós passamos pelo Antigo Testamento, falamos da igreja primitiva. Na semana passada, a gente já vai parar, tá? Um minutinho só. Na semana passada a gente falou da igreja reformada. O Eusébio trouxe para nós uma música, não vai tocar aqui agora, mas se vocês se lembram, né? Um trabalho de vozes fantástico, né? Em que você para, você fica boquiaberto de ver, né? Mas a evolução da música, principalmente na igreja reformada, ela vai para um estilo realmente muito erudito, né? Com uma complexidade muito grande, vocal, instrumental, a gente sabe disso, grandes obras, né, instrumentais foram criadas nesse período também, né? Passamos ali pela igreja reformada. E agora nós vamos entrar na igreja contemporânea, que é o assunto da nossa próxima sequência aí, tá? Então, olha, só retomando aqui, né? O que a gente percebe, a gente tem percebido aqui? Que as expressões, elas são muito vinculadas à nossa cultura, né? A qual cultura a gente vive, né? E, portanto, ali as expressões acabam refletindo ali boa parte da nossa cultura, né? E eu queria só um aquecimento aqui com vocês, né? Vocês já viram, por exemplo, a apresentação de uma orquestra, né? Além da digníssima orquestra da Igreja Fonte, obviamente, né? Mas, por exemplo, aqui você vê uma orquestra, né? Grande aqui, com um coro gigante ali atrás deles, né? Alguém, por exemplo, já foi na Sala São Paulo?
Já foi? Vocês já viram lá? Já assistiram alguma... Talvez até uma orquestra acontecendo lá? Vocês repararam, por exemplo, no teto da Sala São Paulo? O teto ele é feito por placas, e são placas independentes, né? E essas placas elas se movem, né? Tem algumas configurações, né? Em que dependendo do tipo de apresentação que está sendo feita naquele momento, eles movimentam aquelas placas de forma a otimizar a acústica para aquele tipo de apresentação. É uma sala fantástica. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de assistir alguma coisa lá, vocês vão ficar impressionados com a beleza daquele ambiente lá, né? Mas assim, vocês concordam que não é algo que é muito rotineiro para nós, né? Pelo menos para a maioria de nós. A gente eventualmente vê alguma apresentação assim e tal, né? E fica admirado, mas não é algo corriqueiro para nós, né? Agora, e um show dessa galera? É corriqueiro? Não, não vai, né? Gente, assim, eu não diria que a maioria, acho que ninguém, acho que eu não conheço o nome de ninguém ali. Mas tem uma galera aí que faz muito sucesso, né, dos sertanejos aqui, e que muita gente canta. E, gente, sem brincadeira, sem querer colocar qualquer tipo de valor aqui, mas assim, às vezes a gente vive em nichos, né, separados assim, e quando eu viajei de férias um tempo atrás, a gente tinha ido lá para Goiás e tal, a gente ficou num parque aquático lá, onde, né? Onde eu fui parar, né? A gente foi num resort, querer demais. Gente, começava a tocar as músicas lá, e a galera em volta, e cantando, falando, meu Deus, o que é isso? De onde eu vim, né? Parece que meu disco voador chegou e me deixou ali, né? Porque, assim, é impressionante. E, assim, isso não precisa ir para Goiás, não, né? Às vezes você está andando em qualquer lugar e começa a tocar uma música num shopping ou qualquer coisa assim, e você vê a galera, né, repetindo e cantando junto, né? Oh, caramba, é tão popular assim, né? Eu não conheço, nunca ouvi essa música, né? Mas... Hã? Exatamente. Tem o sertanejo, mas de sofrência, mas às vezes a gente vê a mesma coisa com funk, com, né, umas músicas tocando que você fala assim, meu... Ó, gente... Ó, eu tenho que confessar que eu não fiquei curioso, tá? Mas ele tá falando do Tecnobrega, né? Não conheço. Muito bom. Alvin e os Esquilos cantando o repertório da Joelma. Cara, ótima definição. Já me poupou uma pesquisa no Google, não vou fazer, tá? No YouTube, seja o que for, não vou pesquisar. Legal. Mas assim, pessoal, aqui é lógico que nós estamos, as brincadeiras que a gente está fazendo, a gente está colocando o peso dos nossos valores, do que a gente valoriza, né? Mas assim, você vai encontrar muitas pessoas defenderem bastante isso. Fala, gente, é uma expressão, é uma música popular, né? Tem letras que são terríveis, tal, mas tem gente que fala assim, outras, né? A pessoa fala, não, eu gosto da música, tal, né? Aqui é uma foto, tá ruim de ver, mas é o Fantasma da Ópera. Alguém já assistiu uma ópera, né? Gente, é um negócio fantástico. Eu queria muito um dia poder assistir no Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, assistir, sei lá, uma ópera de Mozart. Tenho muita curiosidade mesmo de um dia assistir alguma coisa assim, né? Nunca assisti. Assisti shows assim de tipo de Broadway e tal, mas nada assim, né? Mas quem já assistiu, por exemplo, Star Wars? Ah, gente, fala a verdade. É uma ópera que acontece no espaço, gente. É fantástico, tem tiro, tem nave espacial.
Não é verdade? Meus olhos brilham, gente. Tem Darth Vader. Tem o Obi-Wan, gente. Obi-Wan original. Não é qualquer um. Laurence Olivier. Né? Gente, então assim, olha só a diferença, né? O que seria, talvez, a gente pudesse chamar de uma cultura mais erudita, né? Para uma cultura mais popular. E apesar das brincadeiras, né? A gente se admira muitas vezes com a qualidade de uma cultura popular como aquela, né? Outro exemplo que eu trouxe aqui, hoje eu trouxe de maldade mesmo, que é perto da hora do almoço, né? Então, de maldade, né? Mas olha só, em tempos de MasterChef, né? Olha só, uma macarronada. Uma macarronada, galera, de respeito. Uma macarronada gourmet, né? Né? Olha lá. Alguns iriam preferir, ao invés dessa daí, essa daqui, talvez. Aí sim. Né? Gente, o que aconteceu com o macarrão de verdade? Não é? Gente, macarrão é isso, gente. Dá uma olhada. Ó, cai pra bandeja em volta, tá caindo, né? E é macarronada com frango. Olha, tem uma perninha de frango aqui, uma coxa, né? E é lógico que para poder arrematar isso aqui, encaixar direitinho, precisa de um suquinho, né? 4 suquinhos aqui, né? Mas é verdade isso, né, pessoal? A gente foi para uma moda aí do MasterChef, né? E parece que os pratos diminuíram, né? Encolheram. Os meus encolheram mesmo, tá, gente? Bastante, né? Mas olha só, imagina você dar um prato daquele ali pro rapaz ali. Como é que ele vai trabalhar à tarde? Não rola. Não rola. Não rola. Muito bem. O que isso tem a ver, galera, com a igreja contemporânea? Essa é a pergunta, né, da Patrícia, por exemplo. O que tem a ver? Né? Eu queria, nesse final de aula aqui, que a gente explorasse um pouquinho um artigo que eu encontrei, do John Piper, tá? E a gente vai... Tem os links para isso aqui. E só para vocês saberem, os PDFs disso, eu estou gerando PDF dessas aulas e estou mandando para o Fábio. Eu acho que a área de comunicação deve, em algum momento, publicar isso em algum lugar, tá? Mas aí vocês vão ter os links lá. É um artigo que ele escreveu, John Piper escreveu em 1990, que está publicado no site original lá, mas também tem aqui na Coalizão pelo Evangelho, foi publicado em 2017, que é Considerações sobre Adoração e Cultura. Né? Então, cultura tem tudo a ver com adoração. Né? E aí ele começa esse artigo, e eu trouxe o texto do início para dar o tom aqui para a gente. Né? Ele começa dizendo aqui o seguinte, e a gente já constatou algumas coisas que estão aqui, tá? Há muito pouco no Novo Testamento sobre as formas, estilo e conteúdo da adoração coletiva. Seguir as formas do Antigo Testamento muito de perto contradiz a depreciação dos odres de vinho. Lembra-se de colocar, né, vinho novo em odre velho? Né? Então a gente tentar resgatar o que está no Antigo Testamento parece não condizer, né, com essa ideia. Né? Deus tinha a intenção de deixar essa questão sobre a forma e estilo e conteúdo sob o julgamento da nossa sabedoria espiritual e não ao nosso capricho ou nossa tradição, mas a uma reflexão feita em oração, bem pensada, culturalmente alerta, autocrítica, biblicamente saturada, a gente falou bastante disso, centrada em Deus, que exalte a Cristo, impulsionada por uma paixão que seja preenchida com toda a plenitude de Deus. E aí ele termina dizendo assim, esse trecho. Suponho que isso será um processo contínuo, não um esforço isolado. Tá? Acho que faz muito sentido, né, à luz do que a gente tem estudado bastante. Então, assim, nós vemos na palavra que o Senhor, para questões que não tem discussão, o Senhor é muito claro, né? E ele coloca lá os conceitos
os conceitos muitas vezes são reforçados por outros em outros lugares. A palavra é recheada disso. Algumas parecem que tem um silêncio ensurdecedor que às vezes nos deixa chateados, né? Fala, puxa vida, por que Deus não foi mais claro do que a gente deve fazer? E talvez a música ou a forma de se cultuar ao Senhor seja uma dessas, né? Mas a gente não deve ficar assim, será que Deus esqueceu? Né? Não esqueceu. Né? Se Ele não citou, tem um propósito para isso. E muito provavelmente o propósito é esse, que a gente use a nossa sabedoria, que a gente use a nossa sabedoria espiritual para tomar boas decisões, né? E decisões que, assim, que a gente não fique carregando tradições e coisas que vêm que a gente muitas vezes não sabe explicar. Às vezes a gente sente uma nostalgia, né? Uma vontade de que as coisas fossem como eram antes, mas muitas vezes a gente não sabe explicar por que elas eram daquele jeito e por que elas têm que ser daquele jeito. E às vezes a gente tem uma resistência com jeitos diferentes, né? Quando chega uma coisa diferente, não gostei. Não tem problema você ter gosto diferente, né? Mas a gente não deve limitar a nossa adoração a essas questões, tá? Então vamos explorar um pouquinho, porque em frente, ele vai seguindo em frente e ele começa a fazer alguns paralelos, um pouco das fotinhos que eu trouxe aqui, né? Em que ele faz o seguinte, ele faz um contraste no que ele chama de cultura erudita com uma cultura popular, tá? E aí o que ele conceitua aqui? Primeiro que o que ele está chamando de cultura envolve ali um padrão de vida, incluindo pensamento, emoção, fala e atividade. Então pense em cultura como isso, tá? E aí nós vamos falar de cultura erudita e cultura popular. Então por que cultura erudita? Ele está chamando assim, que são expressões que exigem uma alta capacidade de produzir alguma coisa e esforços disciplinados para entender e apreciar. Vocês já se depararam com isso? Gente, sem brincadeira, eu não entendo nada de vinho, muito menos de beber vinho. Não aprecio, não é. Sem brincadeira, gente, se eu for tomar um vinho, eu prefiro que seja um chapinho, um sangue de boi, né? Aqueles negócios que é docinho. Quando era criança, às vezes, vê só, da geração, né, que vô e vó, às vezes, dava um golinho para você tomar, né? Punha açúcar, né, para dar o vinho. Aí eu adorava, porque era um suquinho de uva, né, que deixava meio alegrinho, né? Mas assim, vocês já viram o enólogo, né, que é o cara que manja de vinho e tal, né, que o cara pega, põe assim, põe um pouquinho na taça, dá aquela, né, o dedinho, né? Dá aquela, né, viradinha assim, aí vem e sente o cheiro, aí dá aquele gole assim, né? Deixa na boca um pouquinho, né? Toma água, ó, os caras entendem muito mais que eu aqui, já tô vendo, né? Vou passar vergonha se eu tentar explicar. Fora, quando você começa a ver o preparo, melhorou, hein? Aí sim. Obrigado. Fora quando a gente começa a ver todo o processo para se produzir esses vinhos, né? Uma coisa complexa, tudo tem uma explicação, tipo do carvalho, de não sei o que, papapá. Gente, é complexo. Então, assim, quando você começa a olhar a cultura erudita, de fato, exige uma alta capacidade de produzir. E aí, quando você pensa numa orquestra, né? O Eusébio falou um pouco aqui, né, de a capacidade que você tem de criar linhas melódicas para vozes diferentes. E aí, quando você começa a pensar em instrumentos, gente, eu começo a pensar de Mozart compondo coisas com 5, 6 anos de idade. Gente, não consigo imaginar isso. Né? O cara tem a capacidade de imaginar o que cada instrumento está fazendo em cada momento. Na verdade, eu não tenho condição de imaginar nenhum cara maduro. Exatamente. Então, assim, é fora da curva. E para entender e apreciar também exige uma capacidade extra aqui, né? Já a cultura popular, né, elas são expressões do coração e da mente que agradam e ajudam as pessoas comuns sem exigir esforço excepcional. Vocês percebem que essa definição ela não traz aqui um julgamento de valor, tá? Não está dizendo que uma é melhor que a outra. Está dizendo as características de uma e de outra, tá? E aí a gente tem algumas comparações, como a gente falou, né? Uma música clássica. Oi,
Pode falar. Não? Ah, mas compare uma música, um sertanejo universitário, com uma música clássica. Qual é o grau de complexidade de se construir isso? E o nível de exigência, de esforço para compreender. Né? Por isso, música clássica, sertanejo universitário. Uma ópera no teatro municipal, Star Wars no cinema. Né? E aí, o que o John Piper começa a fazer? Ele começa a olhar para essas coisas, de novo. Como não são coisas necessariamente, para a gente fazer um estudo honesto, a gente não deveria ter aqui julgamento de valor, ele começa a olhar e fala assim, bom, todas elas têm vulnerabilidades e todas elas têm potenciais. Tudo tem problema e tem potencial. Então, se nós temos que olhar para a nossa cultura e para a nossa expressão musical, nossa expressão de adoração, à luz da nossa cultura também, né? Sabendo que nós temos que frisar sempre Deus estar no centro, a exaltação do Senhor Jesus e sua obra. Né? Nós temos que explorar nas culturas que nos rodeiam quais são as vulnerabilidades para a gente procurar evitá-las e quais são os potenciais e procurar aumentá-los, né? E aproveitar deles. Então, é esse tipo de comparação que ele faz e nós vamos começar aqui falando das vulnerabilidades. Tá? Então, vulnerabilidades, por exemplo, da cultura erudita. Ela gera um risco, ela pode gerar um elitismo e um esnobismo. Já viram isso, né? Então, assim, sei lá, o cara que tem a capacidade de fazer aquele negocinho com o vinho e apreciar tal. Às vezes eu olho e falo assim, tá fazendo teatrinho. Tem a menor ideia. Cheira a mesma coisa que o outro. E não sei. Né? Mas assim, não sei, mas assim, que tem uma tentação ali, poder ter um snobismo, né? Um elitismo e tal, tem. Nós sabemos que tem um risco aqui, né? É uma vulnerabilidade de uma cultura erudita. Tá? Existe também um risco de se considerar que o conhecimento técnico tem um valor intrínseco, tem um valor em si próprio. Né? Só ter um conhecimento técnico, gente, sou muito bom, eu manjo esse negócio aqui, entendeu? Então, é um risco que se tem, principalmente quando a gente pensa na igreja. Né? Parece que, né, o cara é meio intocável, porque parece que a técnica tem um valor em si. Né? Tende ao desempenho ao invés da participação, que pode levar a uma tendência de indiferença e distância. Um pouco a ver com as outras coisas. Né? O que está falando aqui? Né? Parece que existe uma concentração maior, e tem que haver mesmo, porque é uma excelência, né, do que o cara está fazendo. Então, o desempenho ele acaba tendo um destaque maior do que a participação. O Zeb tem mais condição de falar isso, mas eu imagino que numa orquestra isso tem que ter um equilíbrio muito grande também, né? Porque o cara que toca na orquestra ele tem que ter um grande desempenho, mas ele também tem que estar afinado porque ele faz parte de um todo, né? E as coisas têm que estar alinhadas ali. Né? Mas isso também se reflete no público. Talvez vocês já tenham percebido em alguma situação, em alguma música, você está mais concentrado no desempenho de quem está cantando ou tocando do que no conteúdo do que está sendo cantado ou tocado. Né? Então, percebam que é uma vulnerabilidade, é um risco que acontece para quem está fazendo, mas para quem está assistindo também. Né? E que pode levar a uma tendência de indiferença e distância. Em que sentido? Indiferença. O que é essa obra? Estamos cantando ou tocando o quê? Para quem? Qual é o conteúdo? O cara está tão preocupado de acertar as notinhas, né? E às vezes isso é uma preocupação nossa lá, né? No louvor. Então, assim, a gente ensaiou. Para quem não sabe, por exemplo, a gente recebe também o material com antecedência. A banda tem sábado de manhã inteiro. A gente vem aqui, a banda daquele domingo ensaia a manhã toda. Né? E depois, quando chega no domingo, a gente chega mais cedo,
né? Depende da complexidade daquele domingo. A gente chega mais cedo, passa rapidinho algumas músicas mais complexas e a mesma coisa à tarde, a gente chega antes para passar as músicas. Então você está com uma preocupação bastante grande do desempenho técnico, para que ele funcione. Mas para nós também é um exercício muito grande, né, e o dirigente tem esse trabalho forte ali, de falar, pessoal, ensaiamos, o que a gente tinha para preparar, a gente preparou, só que nós estamos aqui para louvar o Senhor. Né? E o que vai ficar para o povo aqui, que é o nosso trabalho aqui de auxiliar a igreja na adoração, não é a excelência só do que a gente está tocando, mas é o que a gente está fazendo com o nosso coração. Né? Então, essa indiferença e essa distância é um desafio, é uma vulnerabilidade que a gente precisa sempre trabalhar. Beleza? Algum comentário? Oi. É interessante isso que você disse, né? Porque não é só na música, né? É na nossa vida, porque quando o assunto vem para aquilo onde nós conhecemos profundamente, seja na sua área política, na sua área comercial, no seu estudo e tal, nós nos tornamos arrogantes, né? Subimos do salto e aqui eu anjo, aqui eu conheço, aqui eu tenho propriedade. E é interessante isso, às vezes nós não percebemos o quanto arrogantes estamos sendo pelo fato de conhecermos, entre aspas, mais do que alguém que está do nosso lado. E muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, ela é uma excelência naquilo, só que a humildade aprendida por ela deixa que a gente morra na nossa arrogância, né? Depois que a gente vai saber o quanto burro a gente foi, né? É interessante isso, porque em todo lugar, uma simples, perdoa a palavra simples, música ou cultura na adoração, ela reflete em todas as áreas da nossa vida, é interessante. Exatamente. O comentário, então, está sendo assim, essa é uma vulnerabilidade, não só quando se fala aqui de cultura, mas das vidas nossas, né? Nós temos a tendência, quando é o assunto que a gente domina muito, a gente ser muito arrogante, né? Não, eu acho que pode também entrar aqui na vulnerabilidade, que a gente escuta desde pequenininho na escola dominical, que a gente tem que entregar para Deus o melhor, uma excelência. Mas talvez essa fala é tão repetitiva que a gente esquece o coração. Por exemplo, eu falo para o meu filho isso várias vezes, olha, você vai fazer, tem que fazer bem feito, porque é para Deus. Mas eu não estou falando do coração, porque Deus está mais preocupado com o coração dele. Então talvez essa vulnerabilidade também é porque a gente vem desde pequeno aprendendo que para tocar, para orar, para falar, para ler, tem que ser o melhor. Então a gente acaba superestimando o melhor, a qualidade, a técnica, e aí deixa de lado o coração. O que o PC está reforçando é que, de fato, é uma vulnerabilidade até pela nossa criação, né? A gente tende a ouvir desde pequenininho que a gente tem que fazer o melhor, entregar o nosso melhor, né? E muitas vezes a gente acaba tendendo a só priorizar a excelência e esquecer bastante do conteúdo e do coração. Isso, por exemplo, acontece até no nível profissional, né, da vida da gente. E muitas vezes a gente vai se tocar disso quando as coisas são tiradas da gente, né? Então, por exemplo, numa situação de desemprego, né, eu posso falar isso porque eu fiquei anos trabalhando no mercado financeiro em São Paulo, tudo, e de repente eu fui mandado embora. Aí você olha e fala assim, pô, uma coisa que eu dominava tanto, né? Então, vejam só como isso é um risco gigantesco, né? Isso coloca na cabeça da gente que a gente é tão bom em fazer aquele negócio que a gente não precisa de ninguém, é a gente que faz, né? Quando, na verdade, você só tem aquele emprego porque Deus te deu aquele emprego. Deus teve misericórdia de você e te deu aquele emprego. Deus decidiu te sustentar através daquele trabalho. Quando não for através dele, Deus vai arrumar um outro jeito. Ele prometeu que ele vai cuidar da gente, né? A gente precisa ser só fiel a ele, né? Então, às vezes você está lá, eu estava 18 anos trabalhando em banco, né? E de repente, então assim, às vezes a gente se deprime, né? E tudo bem, gente, acontece, né? Elias se deprimiu, né? Outros homens da Bíblia se deprimiram, mas o que a gente não pode esquecer? A promessa de ser cuidado é feita pelo Senhor a nós, né? É Ele quem supre, nunca foi você, entenda isso, nunca foi você e não será você, né? Então a gente exaltar as habilidades, exaltar, né, o conhecimento, né, as habilidades técnicas,
corre esse risco mesmo, da gente começar a achar que a gente é autossuficiente e não precisa de Deus. E Deus vai dar um jeito de te passar uma rasteira, amigão. Pra você entender que você depende só dele. Charbel? Não, enfim, assim, eu acho que pessoas que levam muito a sério a profissão, é muito bom isso. Eu acho que é uma forma de honrar a Deus, mas o perigo é você achar que isso é a sua identidade, que a sua profissão é quem você é. E não é o que você está naquele momento que Deus permitiu. É isso aí. É isso aí. É a diferença entre o confiar. De fato, a gente tem que ser bom no que a gente faz, a gente tem que buscar isso. É por isso que a gente fala que é uma vulnerabilidade, é um risco, né? E às vezes você acha que você está fazendo a coisa alinhadinha, que você está indo na igreja direto, você entende que é o Senhor que está não, é o Senhor que está me suprindo, eu tenho aquele emprego porque Deus me deu, tal. Perde ele para você ver. Perde ele para você ver nas primeiras semanas o que vai acontecer com a tua cabeça. Acho que trazendo para a palavra, né, a Bíblia fala que toda boa dádiva, então tudo que é bom, então tudo que é excelente veio dos céus para nós. Acho que a partir do momento que reconhece que a excelência faz parte, a beleza, a erudição, isso tudo é maravilhoso, né? Porque veio dele. Exatamente. E não para exaltar a nossa capacidade por ela mesma, né? Então trazendo para a palavra, acho que em tudo reconhecer que o que é bom, a boa dádiva veio dele, né? Nós não merecíamos, mas... A excelência, a Adri está falando que a excelência, a boa dádiva, ela vem do Senhor. Nós só usufruímos e temos ela pela graça do Senhor. Interessante, né? À medida que a gente vai estudando lá uma partitura, um texto, e leva para o professor corrige aquela técnica, e corrige técnica, e no final você fala, nossa, que quadrado, que esquisito. E aí o professor fala, não, agora você põe o coração. Depois de um ano de técnica, aí você chega e você fala, nossa, agora ficou bonito. Quer dizer, não é só técnica, né? Tem aquele momento mesmo que você fala, não, deixa eu ver a beleza completa da música. Por isso que faz parte você, no caso de coisas complexas assim que envolvem desempenho, ensaiar tanto, treinar tanto. Por quê? Porque a ideia é que aquilo esteja tão natural para você de fazer, que você na hora não vai se preocupar com a técnica, você vai se preocupar com o coração, você tem que ter uma expressão. A gente vê às vezes, por exemplo, vidinhos dessas crianças excepcionais, tal, que tocam algumas coisas de uma forma fantástica, mas você percebe que falta alguma coisa. Tem uma técnica maravilhosa, mas parece que falta uma ligação do coração com a coisa. Por quê? Desenvolveu uma técnica, né? Mas daí a dizer que aquilo está refletindo um sentimento do coração, tem uma distância, né? Então, pessoal, é uma vulnerabilidade, tá? Não estou trazendo aqui dizendo que é um fato real que vai acontecer. Não, é um risco, nós precisamos trabalhar com isso. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para a cultura popular, né? O que a cultura popular pode trazer? Ela pode gerar uma preguiça, um descuido, no sentido disso que a gente falou. Às vezes ela é tão simples, tão fácil de fazer, que às vezes você tem uma irreverência que traz uma certa preguiça, né? A gente já viu, por exemplo, provavelmente vocês já tiveram experiências em igrejas que o louvor assim, quem aparecer para tocar ali na hora, vem aí que não tem ninguém para tocar, né? Nós já tivemos situações parecidas aqui, né? O cara não tinha escala e o cara chegou com a guitarrinha dele e ligou lá. E já teve situação de falar assim, não, hoje não. Você não participou no começo. Tocando porque eu sabia tocar. Exatamente. Aí às vezes chegava o Arthur Mendes, aí no meio já estava começando a cantar, daí que ele ia afinar o violão com o meu, e daí tocava junto. Imagina só, né? É lógico que assim, gente, a gente está falando de começo de uma igreja, exatamente, que ela está se organizando, né? O culto infantil, por exemplo, a gente organizou bastante ele, mas tinha época que a Rose não sabia se ia ter louvor naquele final de semana. Ela chegava, via se tinha alguém ali, não tinha escala definida. Hoje em dia, talvez vocês não saibam, mas assim, a estrutura que a gente tem procurado fazer aqui é semelhante ao de cima lá, em termos de escala, de conteúdo. A gente procura fazer quase igual, porque o que a gente quer? Que seja até um caminho natural, que as pessoas que passem por aqui já sejam preparadas, podem trabalhar lá. E mais, viu? Vários que trabalham aqui já trabalham lá também, né? Então não é algo dizer assim, é uma obra menor, um trabalho menor.
é um estágio, não é necessariamente. Podemos usar como uma iniciação? Sim, a cobrança, a exigência ela é muito menor do que lá de cima, né? Mas é um trabalho tão digno quanto, se não for mais digno em alguns aspectos. De você imaginar que você está ministrando para as crianças e você está formando as crianças ali na adoração ao Senhor, né? Oi? Então, a cobrança, eu acho que isso é algo particular. Acho que vai da forma como você se coloca diante de Deus para fazer o trabalho. Então, acho que você mesmo pode se doar de forma mais completa, independente de ser no culto infantil ou no culto de adultos, e sem que tenha uma cobrança externa. Eu falo por mim, acho que a Duda vai falar por ela também. A gente se coloca para fazer o serviço para o Senhor. Então, quando a gente faz para o Senhor, Ele também nos completa. Eu tive oportunidade de vir, achar que não está bom o que eu tinha preparado, tentar, mas ainda parece que para mim estava faltando alguma coisa, e eu me colocar diante de Deus e ter sido o melhor de todos, porque aí Ele completa. Então, vai do seu... O ponto que a Érica está trazendo é esse, né? Onde é que o seu coração está, né? De que forma você está preparado para fazer aquele trabalho? É mais simples, é menos exigente, tal, mas como está seu coração? Porque eu dirijo louvor lá também, eu não sei quanto aos outros dirigentes, mas assim, você fica nervoso também, né? Dá uma tremida nas bases, tanto quanto lá o de cima, né? E qual é o temor? Daquele monte de criancinha ali de 4 a 9 anos? Não, o temor é eu estou fazendo isso para o Senhor. Né? Eles conhecem Bíblia. Tem uns que botam você na parede ali. Né, Nicão? Cara, tem uns negócios ali que você fica assustado com o que a molecada fala. É muito legal. Muito prazeroso. Né? Recompensador para quem trabalha. Mas nós temos que tomar um cuidado, é uma vulnerabilidade. Então, algo que é muito popular, exige uma técnica menor, tal, pode trazer esse risco, né, da gente ficar preguiçoso, né, de ser descuidado no que está fazendo. Né. Existe, então, um risco de indiferença às simples disciplinas que definem excelência. Então, eu trouxe, a gente já falou vários aqui, mas um exemplo, por exemplo, de músicas mais comuns é você ter erros gramaticais crassos, às vezes, na música, né? Então, não estou só falando da música cristã, mas aqueles exemplos que a gente falou de uma ópera, de não sei o quê, às vezes você pega uma música mais popular e tem erro, né, de concordância, né? Então, às vezes traz esses riscos também. Na verdade, o problema não é na gramática em si, tá? É só um exemplo aqui, mas o problema é a indiferença com disciplinas simples que a gente deveria seguir. Tá? Pode não agir como uma força de conservação para a grande doutrina bíblica. Então, se você pensar em tudo isso, juntando esses riscos que a gente falou aqui da cultura popular, no contexto da igreja, deveria agir como uma força de conservação da doutrina. E às vezes, se a gente não tem atenção a todas essas coisas, a música ela pode não ter essa ação, que ela é importante também. Tá? E tem uma tendência de caminhar em direção à simplificação excessiva e eventual distorção. Esse é o risco, pessoal. Então, assim, por que às vezes a gente é tão rígido com algumas coisas? Para evitar distorção. Né? A tendência da simplificação é um risco enorme, né? De acabar se distorcendo a mensagem final que você quer trazer. Né? Então, excesso de informalidade nas coisas pode trazer isso. Então, é uma vulnerabilidade. Tá? Muito bem, falamos de vulnerabilidades, vamos falar dos potenciais, então. E aí, quais são potenciais, por exemplo, da cultura erudita? Ela pode auxiliar na preservação da vida da mente. Se usa muito a mente. Né? Você usa a mente para se preparar, para executar. Você usa muito a mente para absorver, para apreciar. Né? Então, e nos parece que assim, vida da mente parece ser algo muito alinhado com o coração de Deus quando a gente estuda toda a palavra. Né?
tende a injetar no fluxo da sociedade o compromisso de pensar muito e com clareza. E aí traz alguns textos que a gente até já citou aqui, a Adri comentou, por exemplo, Romanos 12:2, né? Fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, assim, nós somos incentivados aqui a transformar a nossa mente. A nossa mente faz parte da nossa adoração ao Senhor, né? E ela precisa ser transformada. Estamos acabando, tá? Efésios 5,19 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A palavra nos ensina a fazermos isso, tá? Então, o potencial aqui da cultura erudita é isso, é nos levar para a vida da mente. Outro potencial, tem o potencial de preservar os próprios conceitos de verdade, excelência e beleza como objetivos ideais enraizados em Deus como nosso absoluto. E a cultura erudita, ela pode despertar e conduzir melhor emoções raras e profundas em relação a Deus. Algumas noções de grandeza encontram melhor preservação e expressão em algumas declarações artísticas grandes e magníficas. Concordam? Às vezes, se eu olhar, você fala assim, gente, o que é isso? Essa peça que eu estou vendo sendo tocada por uma orquestra. Gente, como Deus é maravilhoso. Né? Parece que isso nos conecta com a excelência que Deus tanto nos motiva a buscarmos. E potenciais da cultura popular. Tem também. Né? A cultura popular ela pode encontrar as pessoas onde elas estão, a fim de comunicar. Né? Gente, nós temos que levar o evangelho. Então a cultura popular ela traz essa conexão com as pessoas. Né? Tem o potencial de nos lembrar que Deus deve ter amado as pessoas comuns bastante, porque Ele fez tantas delas, concordam? Gente, a maior parte da população mundial é feita de pessoas comuns. Né? Não é dos eruditos. Deus ama demais essas pessoas. Quantos textos bíblicos nós vamos encontrar? Deus falando da vida comum, Deus falando das crianças, deixem vir as minhas criancinhas. Né? Deus ama essas pessoas. Né? A cultura popular se conecta forte com elas. Ela é, por natureza, encarnada. Né? Ela tá nas pessoas, a cultura popular. Ela nos ajuda a não negligenciarmos a beleza comum. Né? Às vezes, com a cultura erudita, você busca aquela beleza que é rara. Mas e a beleza comum? Talvez, às vezes, a cultura erudita não te conecte com a beleza comum, que é a vida comum no lar, a vida do dia a dia, as coisas que acontecem nas vidas reais das pessoas. A cultura popular tem essa capacidade. Pessoal, o assunto de hoje era isso, então o que nós estamos fazendo? Nós falamos assim, vamos explorar então, se Deus nos deu a liberdade de nós buscarmos as melhores formas de nos expressarmos a Ele, usando a nossa cultura, vamos conhecer um pouco os riscos, né, e os potenciais. É isso que a gente explorou um pouco hoje. Semana que vem a gente vai ter a última aula, o fechamento do curso todo. Vamos orar para encerrar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tantas expressões maravilhosas que o Senhor nos concedeu, por tanta excelência, tanta coisa incrível que o Senhor nos capacitou a fazermos, Pai. Que nós possamos usar todo esse conhecimento, toda essa erudição, Pai, para te adorar, Senhor, para reconhecer que o Senhor é Deus de toda excelência, Pai. Mas que também a gente tenha o equilíbrio de saber que nós precisamos nos conectar com o ser humano comum, Pai. Que é a Ele que o Senhor Jesus veio e morreu e deu sua vida por cada um desses seres humanos, Pai. Que nós fazemos parte desses seres humanos e nós precisamos nos conectar a eles. Portanto, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, através da sua palavra, através do conhecimento,
para nós buscarmos a melhor forma de nos expressarmos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.